Bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma live Amigas do Parto. Ah, eu acho que quem está acompanhando já sabe, mas é sempre bom lembrar que essas lives que a gente está fazendo é uma série inspirada no livro da Adriana Tanese Nogueira, fundadora Amigas do Parto, de relatos de parto. Então a gente já passou por vários relatos. Hoje o relato vai ser da Soraya, que é uma cesárea intraparto. Eu vou chamar a Jéssica aqui para estar com a gente na live. A Jéssica, ela é doula, educadora perinatal. Oi, Jéssica, bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem, Tudo querida? bem? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre cesárea intraparto, o relato da Soraya, uma cesárea não esperada, né? E eu acho que a gente já não imagina muito a vivência da gestação e do parto, já é uma coisa completamente na vida da mulher. Mas tem uns assuntos que é bem difícil de entrar antes da vivência. E eu acho que os relatos de parto, principalmente esses assim, né, que trazem esses assuntos que são bem complexos, eles são importantíssimos para gestantes acompanharem, né, para ter uma noção, né, do que pode realmente acontecer e também de se perceber no seu ambiente, né, do como que as coisas estão acontecendo com ela, né? Sim. Então, vamos lá. Falar de cesárea intraparto, né? Então, primeiro quando a gente está falando de cenários de parto, né? A cesariana, ela virou muito corriqueira no nosso cenário brasileiro, né? E muito no sentido da cesárea agendada, né? Então, o médico que faz todo um caminho com essa gestação, com essa gestante, que vai dizer, não, lá a gente vai ver, lá a gente vai ver, lá a gente vai ver, né? E aí a pessoa fala, não, você não dilatou, você é grande demais, sua pelve é pequena, vamos agendar uma cesárea. Né? Quando a gente chega aqui nesse relato da Soraya, né, a gente chega numa outra história, que é de uma médica que acompanhou, fez um pré-natal respeitoso, que estava ali de acordo com as demandas dessa gestante, uma gestante que se preparou para esse momento de um parto natural, mas que esse planejamento saiu dos trilhos. Né, por alguma intercorrência, por alguma questão, no meio desse trabalho de parto, foi necessária a cesárea. Né? Há várias questões quando a gente fala de uma cesárea intraparto. Né? Há aquelas que são de fato necessárias, né? Porque por alguma coisa só se identifica dentro do trabalho de parto. Então, por exemplo, há a possibilidade de uma desproporção cefálico-pélvica acontecer, que a gente só vai identificar dentro do trabalho de parto, isso é possível. Há a possibilidade de um sofrimento do bebê, isso é super possível, especialmente quando há algumas intervenções, né, como a ocitocina, é uma dessas razões, né? Ou às vezes essa gestante não ter a liberdade de movimento ali, a forma com que esse ambiente está se colocando, né? E às vezes esse bebê não está conseguindo fazer, pela falta de liberdade de movimento dessa mãe, fazer os giros adequadamente. Tem várias questões que de fato podem gerar a necessidade de uma cesárea, uma necessidade real de cesárea. Assim como há aqueles que não são necessários assim, né? Que são resultados, às vezes, dessa prática intervencionista que a medicina coloca, em que a gente entra num efeito cascata que termina mesmo num sofrimento fetal agudo que exige uma cesárea. Né? Então, é bem importante a gente ter essa dimensão, e eu acho que a parte mais complexa de tudo isso é como é que essa gestante, essa mãe se sente nesse processo. Né? Porque quando você vai para uma cesárea agendada, você pode viver a frustração do pós disso. De repente, de falar, nossa, podia ter sido diferente. Quando você entra num trabalho de parto, muitos são os caminhos possíveis ali. Ninguém entra num trabalho de parto sabendo qual vai ser o final. Né? Mas existe um sonho, uma expectativa, algo que foi planejado. Então, lidar com essa frustração de expectativa, eu diria que é uma grande questão de uma cesárea intraparto, né? Às vezes, já acompanhei casos de cesárea intraparto em que, não, a gente entendeu que esse era o melhor caminho e que isso era necessário, e embora houvesse ali uma frustração, havia também um alívio de ter esse recurso, de isso ser uma possibilidade, isso se construir como um lugar de paz dentro dessa gestante. Mas a
maior parte delas é carregada de frustração, né? Porque por mais que ela fosse necessária, existe um projeto que não se concretizou, uma esperança que não se fez como era esperado, né? Assim, eu acho que eu ia te pedir para baixar um pouquinho o seu volume, porque eu acho que está dando interferência no áudio. Você tá ouvindo normal? Você tá ouvindo normal? Eu tô, tá um pouco, com um pouco de delay só aqui para mim. Será que é melhor? Ah, agora voltou. Você tinha desativado o vídeo? Não. Tá. Não, vamos continuar. Eu acho que agora dá. Qualquer coisa você interrompe e eu paro pra gente tentar. Sim. Então, retomando, então, vamos pegar o relato da Soraya aqui, né? O que ela vai contar pra gente, né? Retomando só lembrando, a gente está fazendo aqui ao longo dessas séries, né? A retomada dos relatos, o livro da Adriana, de Mulheres e Homens Contam o Parto. E esse é um dos relatos, que está no capítulo 22, o da Soraya, em que ela fala de uma cesárea não esperada, né? E ela fala que ela começa primeiro falando o quanto para ela foi maravilhoso gestar, o quanto a gestação foi gostosa, o quanto ela se sentia cheia de vida, de saúde, feliz, plena, e que ela se sentia bem, né? Oi? Ela se sentia muito bem, né? Se sentia bem, se sentia bonita, se sentia, né, cheia de energia e tal. E a única coisa que preocupava ela um pouco é essa questão profissional dela, que ficava um pouco ali. E isso é uma questão bem importante da gente pegar, porque eu sinto que isso é bem presente nas histórias de muitas mulheres, sabe? Eu acho que é um pouco inevitável, porque a vida profissional demanda, né, uma atenção. Quando a gente vai gestando e a gente tem um filho, é inevitável deixar um pouco de lado a vida profissional. Mas não porque a gente não pode ter uma vida profissional, mas é porque a gente está dedicando realmente muito tempo e energia para o bebê, né? Sim. E porque você tem um mundo do trabalho que também não lida bem com a ideia totalmente exclui a mulher, né? A maternidade é algo para ser escondida, não é algo para ser vivenciada e respeitada. Então, isso de fato gera angústia, mas o que eu queria destacar é um pouco essa questão de que, às vezes, esse conflito toma um tamanho tão grande nessa mulher que ela não consegue entender que no final da gestação ela precisa de fato desconectar dessa vida profissional, porque ela está precisando colocar foco e energia na chegada de um bebê, né? Na chegada de um ser humano no mundo, né? E eu trago isso porque eu percebo, e isso não tem nenhuma evidência com relação a isso, é muito um relato pessoal e a minha experiência doulando, que essas mulheres que não conseguem em algum momento da gestação, pode ser lá no final, dizer, não, agora a prioridade é essa, eu suspendo as coisas e eu me dedico aqui, porque isso pede a minha presença, são casos que normalmente terminam em cesárea. Olha, porque fica uma coisa não resolvida ali, né? Porque é uma insegurança, né? A gestação e o parto, eles exigem essa presença plena, né? Sim. Esse mergulho no processo. E às vezes a gestante, por N motivos, não quero aqui julgar se isso é certo ou se é errado, tá? Não é disso que se trata. É mais uma questão de identificar um padrão que tem a ver com esse lugar de um mundo que está te chamando para fora e que não te permite introspectar e mergulhar nessa experiência, né? E seja porque aí eu não quero mudar de médicos e eu tô vendo que não vai sair onde eu quero, seja simplesmente porque eu quero controlar um processo que eu não controlo, né? Seja porque eu não tô me conectando com o meu corpo e o que ele tá dizendo e me pedindo nesse momento, né? Então, são várias as questões que permeiam isso e eu acho bem importante dar essa pontuada aqui. Porque aí ela vai dizer exatamente isso, né? Que tem essa questão profissional, que era o que trazia mais inquietação para ela,
Mas não essa questão da chegada do filho, não essa questão dessa nova identidade, segundo ela, não era uma questão que pegava e tal. E bem, a gestação segue e a médica vai esperar esse trabalho de parto começar, que vai ter início lá depois das 40 semanas e 4 dias, ela vai dizer. Então ela começa a viver esse trabalho de parto, ela começa a sentir as contrações, ela é avaliada pela médica ainda no começo do trabalho de parto, né? Ela tem um tempo ali com o marido, vivenciando essas contrações, deles sentirem essa presença, essa conexão possível ali, né, nesse momento. Então, ela fala que ela percebeu o quanto eles se amavam naquele processo, né, e tudo isso. Que dias antes ela até faz uma acupuntura porque ela começou a ficar ansiosa, né, porque esperar até 40 semanas, dentro de algumas lógicas, já é muita coisa, né, a partir das 38 você já recebe muitas vezes pressão do obstetra para agendar cesárea, porque está demorando demais, porque está lento demais. Então, e isso não só do médico, como do entorno, né? Da mãe, da vizinha, da tia, da prima, né? Todo mundo começa a ter uma opinião. Né? Então, assim, e administrar essa ansiedade é um ponto. Então, ela conta que ela foi fazer uma acupuntura, né? Para trabalhar essa angústia, esse medo e tal. E que estava tudo tranquilo. Começa o trabalho de parto durante a madrugada, ela começa sentindo as contrações leves, ela vai vivenciando, ela vai mergulhando nessas contrações, né? Ela vai se permitindo viver esse processo, né? E é tudo muito, muito bonito, assim, né? Ela vai para o médico, ela chega no hospital, a dilatação já está avançada, né? Ele estava com medo de que o marido dela não ficasse lá na sala do hospital. Que é uma coisa importante. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente destacar, porque é isso, a gente tem uma lei do acompanhante, e que, portanto, é um direito desse acompanhante gestante. Com alguma questão aí. Exato. Sempre tem alguma questão aí. Às vezes tem hospitais que vão falar, não, mas aqui não funciona assim. Ou se você está no SUS e tem outras mulheres, você está compartilhando o espaço com outras mulheres, você não pode porque ele é homem e aqui só tem outras mulheres. Aí tem a lei que regulamenta isso. Também garante a privacidade. Então, se o hospital não tem a divisão, pelo menos por cima, o hospital já está não cumprindo alguma coisa. Porque quando a lei é feita e é colocada em prática, tem um prazo, inclusive o hospital se adequar. E o hospital recebe a verba. Então, a mulher que passou por alguma situação assim pode denunciar isso, porque o hospital tem que oferecer essa privacidade. Mas é sempre esse campo, né, Carol? Do ideal, do que a lei nos ampara e do que ali na realidade às vezes acontece. Não é colocado em prática. Exato. Então ela passa por essa situação e aí a médica acaba conduzindo ali, querendo conduzir o trabalho ali na sala, no quarto mesmo, né, na sala que elas estão, de pré-parto. Ela é estimulada a andar, né, a fazer os movimentos, a fazer os exercícios de yoga, que ela tá lá, a receber as massagens do marido, ela continua se mantendo ali naquele clima, mergulhando naquele processo, e tudo vai correndo bem. Até que chega lá pelos 7 centímetros de dilatação, mais ou menos, a médica identifica que a bolsa ainda está íntegra, e que talvez fosse melhor fazer um rompimento de bolsa, para que o Miguel viesse mais rápido, que é o filho dela, né? Para que o filho pudesse chegar mais rápido. E ela aceita, né? Naquele momento parece que é uma coisa meio... tudo bem, né? Sim, vai estar ajudando, né? Isso. Só que junto com esse rompimento da bolsa, começa um sangramento, né? Que a médica, aí ela conta até que ela fala assim, como se houvesse uma desconexão. Quando isso começa uma tensão, porque a médica vai me dizer, nossa, há a possibilidade de um sofrimento fetal aqui. A gente vai ter que encaminhar, a gente vai ter que ir para o centro cirúrgico. E aí ela fala, me desconectei, é como se tirasse da tomada. Brusco, né? Brusco. Assim. Justamente aquele clima todo que estava ali, aquela situação toda que estava colocada, é rompida, né?
E aí ela vai para uma sala fria, né, do centro cirúrgico, com aquela sensação de o que está acontecendo aqui, né? Quem são essas pessoas, daquele ambiente acolhedor, de liberdade de movimento, de rostos conhecidos. Eu vou para um monte de gente que eu não sei quem é, né? Daquela equipe médica, conversando sobre tantas outras coisas que não necessariamente o que está ali. E aquele momento diz, ela toma anestesia e tudo aparentemente necessário, e o nenê, e tira o nenê, ela fala assim, quando eu vejo meu nenê tá ali, ele é chegado pertinho no meu rosto, e acabou. Né? Aí ela fica com aquela sensação, né, de um trauma mesmo, né, peraí, o que aconteceu aqui? Foi um rompimento muito brusco. Né? E isso depois vai, inclusive, interferir na amamentação depois. Nessa conexão que ela estabeleceu, ou nessa falta de conexão que ela estabelece com o bebê. Né? E aí ela disse que aí foi um segundo trauma. Né? Porque assim como ela achava que o parto ia ser uma coisa natural, ela também achava que a amamentação ia acontecer espontaneamente, sem qualquer necessidade, e de repente isso não acontece como ela imaginava. Né? Eu acho que é um pouco devido também a justamente essa desconexão, né? Tava ali, o trabalho de parto indo bem, acontece uma decisão externa, que foi aceita, mas acaba causando, como você falou, uma sequência de acontecimentos sérios, e aí tem essa desconexão muito brusca, parece que abre um abismo, assim, né? E aí isso é ainda mais traumático para ela conta quando ela percebe que foi feita, né, uma biópsia da placenta, a placenta não teria sido uma causa para esse sangramento. Provavelmente foi só o rompimento de um vaso na hora de romper a bolsa. Né? Então não tinha nenhum risco. Embora no interior dela ela sentisse, não tenho nenhum risco aqui, quando a médica coloca a questão, não, pode ter um sofrimento fetal, que é esse sangramento, ela também assume esse lugar, né? E fala, não, vamos então, é isso aí. Né? Então, é complicado, Jéssica, porque a mulher está lá no ambiente hospitalar. A médica está falando, ela tem um conhecimento que a gestante não tem. Como que vai contestar? Mesmo ela sabendo da intenção dela e sentindo que pode prosseguir. Como que a gente... nesse ambiente. E é isso, assim. E talvez, de fato, esse sangramento podia ter sido por uma questão mais séria, né? Sei lá, um descolamento de placenta, alguma coisa podia estar, de fato, acontecendo ali, entende? Então, foi, em alguma medida, prudente essa ação do médico, na minha leitura, entende? Então, sim. Claro, depois se descobriu que não, mas talvez ali fosse o correto a ser feito mesmo. Resultado de uma intervenção desnecessária. Importante. Esse é o ponto principal. De romper essa bolsa. Esse bebê podia nascer empelicado, né? Se fosse o caso. Claro que os partos empelicados, eu só tive a oportunidade de vivenciar doulando, né? Eles são mesmo, eles têm um expulsivo mais demorado. Né? Eles exigem mais essa paciência do profissional e da mãe também, né? Eles são mais demoradinhos, assim, essa parte do expulsivo mesmo. Porque você tem mais líquido ali concentrado, então, né? Mas é isso, é essa paciência, essa impaciência para o nascer que chama essas intervenções, né? Eu tive a primeira cesariana intraparto que eu acompanhei como doula, foi para mim também, embora entendendo a necessidade, eu partilhei com aquela mulher daquele sonho, sabe? A gente construiu aqueles planos de parto, a gente tinha se preparado para aquele momento, né? Assim, falando gente enquanto profissional ali, enquanto família, existia uma expectativa ali. E aí, quando a gente percebe que os rumos são outros, né? Existe sim um tanto de frustração.
E eu acho que a gente precisa olhar para isso, falar, não, ok, existe uma expectativa frustrada, existe que eu idealizei o que aconteceu, né? E aí vem o passo da gente entender que a cesariana, a possibilidade dela é um milagre, é muito bom, na verdade, né? As pessoas não morrem mais, né? As mulheres não morrem mais, os bebês não morrem mais necessariamente, né? Então a gente tem um recurso e a gente pode ser grato a esse recurso e a essa tecnologia e esse saber médico, né? E se emocionar e vibrar pela chegada desse bebê que chegou e que todos estão ali, né? Mas é importante a gente olhar para esse campo da frustração e desse lugar de fala e de escuta das mulheres e desse campo, porque até a Soraya vai trazer isso para a gente, né? Que ela vai falar que ela sentiu uma coisa meio misturada, meio confusa, né? Porque ao mesmo tempo o Miguel tinha nascido bem, com saúde, mas ela vivenciava uma tristeza, né? E ela não sabia, como ela não sabia explicar muito isso para as pessoas, e também as pessoas não estavam muito dispostas a ouvir, ela ficou em silêncio, né? Ela silenciou essa dor e viveu solitariamente esse processo. Que depois, com a amamentação, se coloca, porque ela tem a dificuldade de amamentar, e o neném começa a não ganhar peso, né? E aí fazem a introdução da fórmula e ela pede para fazer a translactação, né, que é aquela amamentação por sonda. Muita gente acha aquilo desnecessário, porque, né, mas ela tinha leite, pouco, mas ela tinha, e ela queria o direito de manter esse vínculo, né? E aí ela fala o quanto para ela esse relato, acho que o bebê tem 5 meses quando ela faz, né? Ela fala assim, quanto para ela é rico e é importante esse contato, esse olho no olho, esse carinho, essa nutrição de amor e de presença que a amamentação representa, mesmo via sonda, junto ali. Não é disso que se trata, mas é dessa possibilidade desse vínculo, né, se estabelecer, para além da nutrição propriamente dita, né? Então, ela sente, né, isso. E por isso que eu acho que ela insiste tanto, né? Exato. E aí que ela diz que é um grande aprendizado do parto. Aprender a ouvir a intuição dela mais, né? A escutar os desejos dela, a entender essa inteligência que opera nesse processo, né? Porque é isso, né? Eu gosto muito... Minha comadre sempre diz que é a parteira com quem eu acompanho e tal, ela sempre diz, todo parto deixa uma cicatriz. Às vezes essa cicatriz é no períneo, às vezes é na barriga, às vezes é nos seios, né? Às vezes é na alma, né? Mas sempre deixa, porque é uma travessia de um portal, né? Há coisas que eu preciso trabalhar. E aí não é o episódio do parto em si, mas todo esse nascimento enquanto mãe, né? Essa gestação que eu vou me preparar, as questões que eu vou olhar, porque é isso, né? Esse caminho do gestar, ele passa por esses lugares todos, né? De enfrentar esses medos, as minhas ansiedades, a minha capacidade de me conectar com aquele momento, as demandas outras, né? Que estão ali em torno. E aí a travessia em si, né, o nascer do bebê e depois essa nova identidade de mãe, o amamentar, né, porque se por um lado o parto, eu brinco, né, que o parto é 100 metros raso, é corrida de 100 metros raso, a amamentação é maratona, né, então assim, você precisa conquistar uma outra qualidade ali de persistência, né, e que também é extremamente desafiador, né. Sim. Você falou da cicatriz, né, na alma, vai ser uma cicatriz. É interessante isso, porque o parto é se abrir mesmo, né? Independente se for o normal ou não, a gente vai ter essa abertura. Só que as consequências são diferentes, eu acho, né? E nesse caso, que vem muito a questão da frustração, de não ter passado pelo parto natural e ter esse desenrolar natural, né? Que é a criação do vínculo, a proximidade, não de certa forma proporcional no início da amamentação um pouco mais encaminhada, né? Apesar da diferença, como você falou, de ter que lidar com essa questão da amamentação é diferente, porque é diário, é minuto a minuto mesmo.
Mas é muito importante a gente perceber o quanto falta, na verdade, né? E não porque a gente é menos como mulher, ou que a gente está fazendo menos, porque como a gente acompanhou todos os relatos, a gente pode ver que tem muitos fatores que interferem nesse momento, né? Enfim, emocional, social, psicológico, físico, enfim, a forma que a gente é criada. Então, tudo vai interferir. Mas é importante a gente perceber o quanto a importância que o parto tem na vida da mulher que está ali, está vivendo a gestação, né? Eu acho que eu sinto muito essa frustração, igual você falou, a gente sente junto mesmo. Porque foi uma gestação que se enrolou bem, sem nenhuma intercorrência, não tinha nada, assim, sabe? Que justificasse ali uma cesárea de emergência. É muito complicado lidar com isso. Eu fico imaginando, depois ela lembrando do momento, vou romper a bolsa para ir um pouquinho mais rápido. Isso deve ter ficado, assim, martelando na cabeça dela. Imagina só. É complicado lidar, né? Sim. E aí não tem aquela coisa de poder voltar atrás, mas a gente tem que aprender como que aconteceu, né? O que isso fica... E é muito importante a gente olhar para esse parto como esse lugar dessa potência, sabe? Esse lugar que ele é muito revelador da gente. E que ele é um aprendizado. E que ele nos pede qualidades novas, né? Que qualidades são essas? Às vezes não, preciso confiar na minha intuição, preciso confiar no meu corpo. Não, preciso de mais informações, preciso aprender a dizer não, preciso... Quais são essas qualidades que esse parto também nos faz exercitar? Né? Nos faz construir muitas vezes, porque é isso, ele é essa potência toda. Mesmo uma mãe que agenda uma cesárea e vai fazer e tal, um dia ela vai se deparar com uma história diferente daquela. E aí aquilo vai trazer para ela talvez uma percepção diferente do que ela viveu. Então, o parto ele tem essa potência. Ele tem esse lugar desse encontro, seja ele a forma que for, seja natural, normal, cesárea agendada, cesárea... Né? Ele é um lugar de aprendizado, né? Ele deixa a sua lição, né? E eu sinto assim, que quem vive uma cesárea intraparto, vive 2 partos, né? Porque ela vive o trabalho de parto, né? E isso é muito legal, porque já tem uma diferença bem grande, né? De uma cesárea agendada e uma cesárea intraparto. Quando a gente está falando de uma cesárea intraparto, a gente está falando de uma cesárea que teve um trabalho de parto que começou, que teve uma prontidão do bebê ali, porque esse bebê avisou, não, eu estou pronto para nascer, né? Então, existe um corpo ali que também recebeu essa informação de, olha, esse bebê tá chegando, né? E isso já muda muito, já muda esse jogo hormonal que está acontecendo ali, né? Então, já é diferente, né? De uma cesárea agendada e tal. Né? Sem necessidade. O corpo fica diferente, né? É bem importante dizer isso. Que há cesarianas agendadas que também são indicações médicas, então tá tudo bem, indicações reais, né? Então, mas é importante a gente olhar nesse lugar dessa complexidade, nesse acolhimento do que todo esse evento pode representar. Né? E até é interessante, Carol, assim, você tem uma história, né, de cesárea intraparto. Né? 2. Eu tive 3 cesáreas. A primeira foi agendada. Eu realmente achava que era a melhor coisa. Cesárea, aquela vitalidade maravilhosa. Que cesárea, gente, a melhor coisa que tem. Nossa, imagina, segurança, tudo assim, perfeitamente cronometrado. É isso. Minha filha vai nascer na perfeita segurança, no ambiente mais seguro possível. Era isso que passava na minha cabeça. Depois eu fui perceber que a coisa não era bem assim. E justamente por causa da amamentação que me acordou. E depois, no nascimento do Miguel e da Gabriel,
eu entrei em trabalho de parto nos dois, fiquei um tempo, mas no final das contas, cada um do seu jeito também, também acabei numa cesárea, no Miguel e na da Gabriela. E é realmente complicado. É muito frustrante, porque a gente sente a potência da nossa capacidade. Porque a gente entra em trabalho, porque a gente tem a dilatação. A gente sente o nosso corpo indo na direção. E você sente que podia, que daria certo. Mas tem outras coisas que não foram vistas, não foram entendidas, não foram processadas. E que acontece esse entendimento ali por conta dessa eu vou falar a palavra falta para a gente entender, mas é um pouco além disso. Mas falta ali aquele olhar de entender certos pontos, de não desprezar coisas que a gente sente, realmente, essa coisa de não desprezar o que se sente na gestação. Por que está sentindo isso? Ah, mas é só uma indigestão. Não importa. Veja o que está acontecendo. Ah, mas é só um medo. Ah, mas é só... Não é só. É sempre alguma coisa a mais. Sempre tem alguma outra mensagem. Sempre tem alguma coisa para você entender ali, que é muito importante. E não pode ser deixada para trás. E a cesárea, eu acho que para mim foi um pouco isso. Foi também um certo acordar para olhar para isso, né? E não deixar mais certas situações continuarem, né? E eu também acredito muito nessa coisa. Ninguém vem de cesárea à toa, ninguém... Pra mim, tudo tem um porquê maior. Pra mim, eu acredito nisso, eu acho que a vida tem um sentido maior. Então, certas coisas que acontecem na nossa vida, sempre vai ter um aprendizado, sempre vai ter um porquê, além do que a gente possa imaginar, porque vai além da gente mesmo, né? Mas apesar da cesárea, eu amamentei também eles por um bom tempo, os três por um bom tempo. E por entender a questão do vínculo e perceber a questão do vínculo, de perceber que estava distante, isso me incentivou a mergulhar bastante no mundo da maternidade, de entender o quanto era necessária a dedicação para a criança. Perceber como a criança se desenvolve, que não era uma coisa que fazia parte do meu mundo mesmo, não da minha educação. Considerar o porquê que a criança age da forma Y, entendeu? Então, tudo isso foi muito importante para eu conseguir também entrar bastante intensamente na maternidade. O que eu acho que o parto normal ajudaria ainda mais, na verdade, mas... Cada um tem a sua história e tem um porquê. Então, e a gente traz uma mensagem pra gente. Porque hoje em dia é uma coisa que eu sempre falo. O parto normal, ele é um momento muito importante na vida da mulher. E que não pode ser deixado de lado. Que tem que ser realmente valorizado. Que eu acho que não tem essa valorização, né, no comum entre a maioria. E ainda muito medo, acho que ainda as pessoas acham que envolve muito risco, apesar de muito trabalho já ter sido feito, né? E de muita informação já ter sido levada. Ainda tem uma quantidade de pessoas que não entendem que o parto normal é muito melhor, tanto para a mulher quanto para o bebê, por muitos motivos, por N motivos, né? É bem importante tudo isso. Eu gosto muito de te ouvir, assim, de ouvir essas experiências, né? Porque é isso. Há muitos caminhos, né? Há muitas formas de nascer, há muitas formas de ser mãe. E que a gente possa se abrir a todas essas possibilidades, munida de informações, e nessa conexão, né? Eu acho que é isso que você falou, né? Quando você fala, eu tinha várias questões comigo que eu não olhei, que faltou olhar, que ficou... Né? Eu acho essa ideia, tem uma frase que fala, né? A gente pare como vive, né? Então, às vezes, se eu levo a minha vida de uma forma desconectada de algumas coisas, né? Provavelmente o meu parto vai contar essa história também, né?
E quanto é que eu vou me conectando e vou mergulhando e vou adentrando campos que nem sempre são bons, né? São gostosos, vamos falar assim. Não é gostoso adentrar os medos, não é gostoso adentrar as angústias, né? Isso não é um lugar de prazeroso, é um lugar de crescimento, e o crescimento nem sempre é prazeroso, né? Então, assim, ele pode ser dolorido, né? E às vezes a gente cria para esse lugar da maternidade, esse lugar do enxoval cor-de-rosa ou azul, né? E entende que esse maternar, esse ser mãe está ligado a esse estereótipo de se preparar o enxoval do bebê e esquece de toda essa preparação emocional tão necessária desse movimento, inclusive uma preparação que é para o parto natural, mas é para entender que a vida é muito além da minha expectativa apenas, né? Ela também pode ser permeada de outros desafios no caminho, né? Então, acho que as cesáreas intraparto, elas trazem essa força também para essas mulheres que passam. Eu vejo que elas saem muito fortes, por um lado, porque elas têm que encarar a frustração e elas podem, a partir dessa frustração, dar um salto, sabe? Tem uma potência aí, né? O corpo, porque você falou, eu sabia que era possível, eu entendi isso no meu corpo, mas ao mesmo tempo eu vivi essa cirurgia, vivi essa travessia dessa cirurgia, que também é a gente parece uma coisa menor, mas não é, né? A gente tá falando de cirurgia muito forte. Dói. Eu nunca passei por uma cirurgia nem de dedão, nem de unha encravada. Confesso que olha, uma cesárea põe um medo ali, né? Você precisa encarar esse medo, né? Que precisa ser vencido, de passar por aquela situação, e como é que você se coloca diante disso. Então, assim, existe uma força também, existe uma experiência que chama qualidades e que pode ser esse trampolim para essa mulher, sabe? Que pode ser esse lugar de dar essa força, de ganhar esse impulso para se reconstruir também. E se colocar como mãe potente e presente, da mesma forma que, né, outros partos também podem ter essa potência. Eu acho que é bem importante isso, né? Porque eu entendo isso que você fala quando a gente parou de olhar, né? Eu acho que especialmente na década de 80, 90, inícios dos 2000, teve um movimento no Brasil de ter que dizer, olha, gente, é possível parir. Parir é bom, né? Reconectem-se com o seu corpo, né? Isso é bacana. E acho que essa voz nunca pode parar, né? Mas às vezes eu acho que a gente também chega num lugar que é esse de falar, nossa, demonizar a cesárea, demonizar outras formas de parto, e assim... Ou hierarquizar a mãe que pariu, você é mais mãe ou menos mãe pela forma como você pariu, pelo tempo que você amamentou, assim, pelo tipo de criação que você faz, né? E aí eu acho maior cilada para nós, enquanto mulheres, que no fundo podemos sempre muito aprender e nos fortalecer olhando as experiências umas das outras, né? E acolhendo esses processos como processos de desenvolvimento humano, que é isso, né? A gente está passando a ser mãe, tornar-se mãe, a ter a responsabilidade de criar uma parcela da humanidade, né? Então, assim, que a gente possa... E que é muito importante isso, né? Esse repertório humano, né? Não. Esse repertório humano para lidar com esse serzinho que chega aí, né? Jéssica, esse é um assunto que eu particularmente gosto bastante, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, conversar sobre isso. Eu acho que... Eu espero que, pessoal, compartilhe essa live. Quem não assistiu inteira, depois vai ficar disponível aqui no perfil do Instagram do Amigas do Parto. O link para o livro está na bio. E no link da bio também tem o link do Spotify. E lá fica todas as lives também para ouvir em áudio. Se você não quer assistir direto aqui no Instagram, dá para ouvir lá também em áudio. E outros materiais também estão disponíveis no link na bio. Que é interessante acompanhar. Tem vários vídeos no YouTube com bastante material da Adriana, já disponível, faz bastante assim, diferença a gente entrar em contato com esses conteúdos e se trabalhando, né? E se tiverem dúvidas, manda mensagem, a Jéssica, ela vai responder vocês na próxima live, conforme a gente for recebendo as mensagens, a gente vai respondendo, né, Jéssica? Estamos preparando atividades para as gestantes, então fiquem atentas. Acho que na próxima live a gente já vai contar. Na próxima, sim. Né, para poder
estar mais perto e dialogar mais de perto aí com as demandas das gestantes, com as questões que perpassam a gestação, o parto, maternidade, amamentação. Ative as notificações aqui do Instagram, que logo vocês vão receber essa novidade muito especial que está vindo. E eu agradeço demais, Jéssica, mais uma vez, a gente aqui. Eu que agradeço, gostoso, esclarecedor, e essa oportunidade da gente dar voz ao parto, voz às mulheres, voz às experiências diversas. Ainda bem. Um beijão, Jéssica. Semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.